Olá, Shalom. Nesse vídeo que iremos fazer hoje é um panorama do assunto que nós vamos tratar mais amplamente com respeito ao dízimo, já que muitas pessoas hoje, através das redes sociais, têm divulgado é um tema que tem causado muita confusão com respeito se pode ou se não pode, se é válido ou se não é válido, como é o tema do dízimo. Porque muitas pessoas que têm regressado às raízes hebraicas da fé têm um total desconhecimento da própria Escritura e também da cultura do povo de Israel e, sobretudo, sobre esse tema do dízimo e das ofertas. Então, muitas pessoas hoje em dia que estão regressando às veredas antigas, à raiz hebraica da fé, não se congregam mais, né, não se reúnem e muito menos ofertam e usam como apoio para negar a vigência do dízimo atualmente, para dizer que não se pode dizimar hoje. São 4 pontos que são o que eles usam para não tomar por válido o mandamento do dízimo, dizendo que, primeiro, que não podemos dizimar, porque o dízimo era especificamente para os levitas. Segundo, que o dízimo que era trazido era alimentos, era cereais e não dinheiro. Porém, também dizem que hoje, como não há templo e não há sacerdócio, então não há possibilidade. E dizem que Paulo não recebeu dinheiro de ninguém. Então, assim que nós vamos, através dessa introdução, desse panorama, vamos responder a cada uma dessas afirmações, né? Não vamos aqui ler os textos, vamos apenas dar as referências e você que nos escuta pode examinar através da tua Bíblia para que a gente possamos ganhar tempo. Esses textos que apenas vamos estar citando, nós vamos explicá-lo de uma maneira mais ampla no estudo em que vamos fazer sobre o dízimo. Primeiro que o dízimo a quem pertence? A quem pertence o dízimo? Porque todo mundo pensa que o dízimo pertence ou é para os levitas. Porém, na realidade, o dízimo pertence ao Eterno e foi o Eterno quem concedeu o dízimo aos levitas, conforme Levítico, capítulo 27, versículo 30, e conforme também o livro de Números, capítulo 18, versículo 21. E como a gente vê aí na Torá, que o dízimo pertence ao Eterno, e desde antes em que a Torá foi dada, né, ali no Monte Sinai, dada aos patriarcas, né, ou seja, os próprios patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles já conheciam a lei do dízimo. E de fato, a lei do dízimo, ela continuará, já que a Torá é eterna, continuará no Olam Rabá. A gente podemos confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 14. Esse texto é interessante para a gente ler. Gênesis 14, versículo 18 ao 20, que disse o seguinte: disse Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. E também nós podemos, em Gênesis, no capítulo, deixa-me ver aqui, capítulo 28, esse é um texto que nós vamos apenas ler, são esse, 28 de Gênesis, versículo 20 ao 22, que disse: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Também encontramos em Ezequiel, vamos ao profeta Ezequiel, capítulo 44, profeta Ezequiel, deixa eu só me ver aqui, Ezequiel,
Ok. Ezequiel capítulo 44, versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: E eles terão herança, eu serei a sua herança, não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão, e toda coisa sagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos e de tudo e de toda oferta e de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas ofertas ou das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então, porém, como muitas pessoas dizem que agora estamos debaixo do Novo Testamento, então tem havido uma renovação, né? Já não estamos debaixo do sacerdócio levita, senão debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7. Então, se isso é assim, então a lei do dízimo ela segue sendo válida. O problema é que muitas pessoas não entendem o que representa o dízimo. Por quê? Porque o número 10 representa a totalidade. Né? Porque para se abrir uma sinagoga, para se ter uma sinagoga, se necessita de 10 pessoas, de 10 homens. E por isso, né, que nós encontramos tanta profundidade no número 10 nas escrituras, tanta simbologia. Por quê? Porque nós encontramos que Abraão foi provado 10 vezes. Nós encontramos 10 para ter misericórdia, conforme Gênesis, capítulo 18, versículo 32. O Eterno prova Israel 10 vezes, 10 palavras, 10 virgens, 10 moedas ou 10 dracmas perdidas, os 10 leprosos, 10 servos, conforme Lucas 19, 10 dias de prova, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então, até nossa anatomia, né, nos mostra a importância do número 10, já que temos 10 dedos nas mãos e nos pés para fazer a obra do Eterno. Então, o dízimo, o argumento que dizem primeiro, o dízimo que era trazido ao templo era dinheiro, era cereais, era alimento e não dinheiro. Então aí se tem um grave problema, por quê? Porque se o dízimo somente que era trazido a Jerusalém ao templo, somente era grãos, era cereais e era alimento, quer dizer que somente os que cultivavam a terra estavam obrigados a trazer o dízimo. Porém, o que se passa com as pessoas que tinham outro ofício? Os ferreiros, os artesãos, os carpinteiros, como foi no caso de Yeshua, que foi um artesão, e muitos traduzem como carpinteiro, etc. Né? Ou seja, essas pessoas estavam excluídas do mandamento, por suposto que não. De fato, Yeshua nos mostra no Novo Testamento que o dízimo era para todos, conforme Mateus 23 e Lucas capítulo 18. Agora vamos aprender como se manejava tudo isto no tempo do segundo templo, porque as pessoas que creem que tudo que se trazia naquela época era alimentos, era cereais, tem um total desconhecimento das escrituras e da cultura do povo de Israel. E para começar, vamos encontrar uma palavra, uma das palavras mais famosas que encontramos no livro de Malaquias, que é a palavra que se usa otzar, que se usa a palavra tesouro ou tesouraria, conforme Deuteronômio 28, conforme Josué capítulo 6, 1 Reis 7, 1 Crônica 28 e Marcos capítulo 12. Por quê? Porque nos tempos do segundo templo, o pátio das mulheres se encontravam ali 13 caixas para as contribuições que eram chamadas de trombetas. Porém, primeiro que nada, nós temos que esclarecer que o fato de que se chama o pátio das mulheres não significa que somente era permitido mulheres ali, senão que ali era onde se permitia às mulheres se aproximar, chegar, exceto quando tratava de se apresentar um sacrifício. Então essas caixinhas tinha assim em cima um tipo de uma brecha, uma boquinha, um depósito, e um gancho para baixo, e, quer dizer, era em forma de um sofá essa caixa. Por isso que se chama como é que se chama? Se chama
eu acabei de falar a palavra agora, me esqueci. Essas contribuições, essas caixas eram chamadas de trombetas, por quê? Porque tinha um formato de um chofar, né? E realmente aí era o seu nome, né? Trombetas. Então, cada um tinha um nome específico, ou seja, 9 deles eram para receber o que era legalmente devido pelos os adoradores, e os outros 4 eram para doações assim estritamente voluntárias. E a trombeta uma e a trombeta 2 serviam para como é que se diz assim, a arrecadação do tributo por meio do ciclo anual e do ano anterior. E na trombeta, no chofar 3, as mulheres que tinham que trazer as pombas para uma oferta, para o holocausto, e para ofertar pelo pecado, né? Ou seja, aí ali elas depositavam o equivalente em dinheiro. Também a trombeta 4 recebia simplesmente o valor das ofertas dos jovens, né? A trombeta 5 recebia contribuições para a lenha do altar. A trombeta sexta recebia as contribuições para o incenso, e a sétima trombeta se depositava doações para os vasos de ouro para o ministério. E as demais estavam destinadas às ofertas, né, pela culpa, né, dos nazireus, dos leprosos, né, purificados, e para as ofertas voluntárias. Porém, também havia a tesouraria no templo, né, e havia sido sempre objeto de cobiça pelos estrangeiros. Porque o que nós podemos crer, porque Nabucodonosor veio a querer conquistar o templo, os assírios, porque conforme Esdra, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 18, e também o livro histórico de Macabeus, capítulo 3. Então são as mesmas escrituras que nos mostram, ou seja, será que Nabucodonosor ele queria invadir a tesouraria do templo somente para pegar os cereais e os alimentos? Claro que não. Então as mesmas escrituras, né, elas nos mostram quão generosas eram as contribuições voluntárias desde os tempos de Moisés, de Davi e também nos tempos dos reis. Porém, sobretudo as contribuições que sobrepassavam, né, ou seja, nos tempos de Yeshua, eram as contribuições que haviam os judeus da diáspora. Ou seja, para eles, né, ele enviou dinheiro a Jerusalém, era um ato assim de piedade muito significativo e era considerado o dinheiro santo. E não somente os judeus da diáspora, né, também os prosélitos, os conversos. Por quê? Porque eles entendiam que este ato davam a ele bênçãos, porém também eles tinham a ideia de que ele enviou dinheiro ao templo, né, a Jerusalém, para a presença divina, assim, para que a presença divina no templo ali, os que fossem beneficiados, né, evitaria a escravidão e as enfermidades, né, em outras palavras, teriam segurança para o futuro, conforme Provérbios capítulo 3. Então, os judeus da diáspora, que não podiam ir a Jerusalém, eles juntavam o quê? Dízimos. Eles não juntavam boi, feijão, arroz, eles juntavam dízimo, ajuntavam seus impostos e suas ofertas e eram enviados a Jerusalém essas ofertas. Os dízimos da agricultura e dos animais eram enviados, né, como um pagamento equivalente em materiais preciosos. Então, os judeus da diáspora que viviam nos centros urbanos, que não eram agrícolas, nem trabalhavam enfim, com nada de grãos, enviava suas ofertas em dinheiro ou em materiais preciosos, roupas e etc., joias. Outras, né, contribuições obrigatórias eram o imposto do templo. Então, cada homem adulto de 20 anos para cima estava obrigado a pagar o imposto anual do templo, mais ou menos de meio ciclo. Porém, não somente os israelitas estavam obrigados a pagar esse imposto, senão também os prosélitos, os conversos, os estrangeiros que tinham se unido a Israel, até os escravos. E o ciclo do santuário era o duplo do ciclo ordinário,
né? O meio ciclo se devia pagar na tesouraria do templo, né? E valia 2 denários ou um dracma, algo que Yeshua cumpriu em Mateus capítulo 17. Então isso nos mostra a data que isso aconteceu. Porque todos os anos, né, no mês de Adar, ou seja, o último mês do ano do calendário hebraico, né, se fazia uma prolongação ou uma proclamação, né, por todo o país por meio de mensageiros enviados desde Jerusalém. E no dia 15 de Adar, os cambistas abriam seus postos, né, por todo o país para o quê? Para mudar, para haver uma troca de várias moedas que poderiam trazer os residentes da terra em Israel, né, e os da diáspora. Por quê? Porque somente o ciclo do santuário podia ser recebido. Então, no dia 25 de Adar, somente se efetuava as transações dentro de Jerusalém, e a partir daí, os que houvessem recusado pagar o imposto poderiam ser perseguidos pela lei, né, e seus bens poderiam ser confiscados, sendo a única exceção para os sacerdotes. Por quê? Porque por causa de quê? Da paz, da shalom, isto é, para que o ofício deles não caísse numa má reputação. Então eles enviavam contribuições generosas que sobrepassavam o tanto do dízimo anual, né, em apreço pelos atos benevolentes do Eterno. E para compensar seus atos pecaminosos, né, em outras palavras, um resgate da sua alma, conforme a gente pode ler em Êxodo capítulo 30, versículo 13 ao 16. Ou seja, este não era o caso fácil, por quê? Porque havia perigo que os embaixadores que eram enviados com dinheiro e as ofertas fossem assaltados. Porém, desde o tempo de Júlio César, 100 anos antes do Messias, né, ou da Era Comum, vamos dizer assim, se havia dado certos privilégios sobre tudo o direito de poder enviar o dinheiro santo a Jerusalém. Então, esse Júlio César havia decretado que esse dinheiro não poderia ser tocado nem roubado, e esses embaixadores, que se chamavam embaixadores sagrados, o Shiliachim Kadoshim, e eles eram acompanhados por um grande exército. Né? Quando os peregrinos chegavam a Jerusalém para uma das 3 festas de peregrinações, eles não vinham com as mãos vazias, pela grande quantidade de dinheiro que fluía do templo. Por quê? Porque o templo não somente era o centro da fé, senão também que o templo havia se convertido em um centro de finanças. O templo era a tesouraria, ou seja, era o depósito onde o dinheiro era invertido e armazenado. Ou seja, era uma empresa comercial que incluía desde da criação de animais para o sacrifício do templo, lugares de alojamento para os peregrinos, até um sistema bancário de intercâmbio. E havia uma mesa de intercâmbio de dinheiro, né, e os que atendiam aí se conhecia como shulhanim, né, se faziam aí 3 trabalhos: mudar as moedas estrangeiras, né, com as moedas locais, por suposto que por fazer isto eles cobravam uma certa quantia entre 4 a 8%, mudavam moedas grandes em moedas pequenas, porém também emprestavam dinheiro. Isso está bem interessante, por quê? Porque é justamente o que no Novo Testamento encontramos 3 palavras gregas diferentes para se referir a essas pessoas. Primeiro nós encontramos a palavra em Mateus capítulo 21, versículo 2, a palavra colibustes, né, da palavra colibus, que significa mudar dinheiro. Já em João capítulo 2, versículo 14, nós encontramos a palavra kermatistes, que vem da palavra kermatizo, que significa fazer pequeno. E a outra nós encontramos em Mateus 25, 27, que é a palavra trapezites, que vem da palavra trapeza, que significa mesa ou os banqueiros. Então foi a esses aí que Yeshua entrou no templo com um chicote na sua mão, né? Por quê? Porque devemos entender que está proibido pela Torá cobrar interesse dos nossos irmãos, conforme Deuteronômio capítulo 23 e Salmo número 15. Porém, sobretudo, o ataque foi diretamente contra
o sumo sacerdote Caifás, mesmo que já não estava em uma posição, porém ele não estava nessa posição, mas ele tinha um controle e ele recebia uma porcentagem das transações que se faziam, esses chamados shurhanim. Porém, em que se gastava o dinheiro do templo? O dinheiro do templo se dedicava primeiramente na compra de todos os sacrifícios públicos, isto é, os oferecidos em nome de toda a congregação de Israel, como o Minhá e o Maariv, que são os sacrifícios festivos e etc. Então todo Israel estava representado ou representando na compra dos sacrifícios públicos, tanto assim que quando se esvaziava, os três cofres eram um pela terra de Israel e o outro pelas terras, como se diz, pelas terras colindantes e outros pelas terras distantes. E a tesouraria do templo pagava tudo, se pegava tudo aí, né, o que fosse adicionalmente necessário para o serviço do santuário, para as reparações do templo, para o salário de uma grande quantidade de oficiais regulares, né, como aqueles que prepararam o pão da proposição, os que estavam aí preparando o incenso, né, dos que se encarregavam de copiar das cópias da Torá, né, para a sinagoga, os que examinavam o sacrifício, os que instruíam os outros sacerdotes em seus vários deveres, os que faziam as cortinas e etc. Então, segundo o seu propósito e o seu próprio testemunho, né, os rabinos, né, faziam isso aí. Então, por último, era realizado para preparar as muralhas da cidade, né, e os caminhos e todos os edifícios públicos de Jerusalém. Porém, também o argumento 4 disse que Paulo, que as pessoas usam para dizer que o dízimo não é válido, que Paulo não recebeu dinheiro de ninguém. Porém, isso é outra das afirmações, né, desses novos messiânicos, vamos dizer assim, novamente em um total desconhecimento do mesmo Novo Testamento, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, de 1 a 15. Porque aí, como a gente vê em 1 Coríntios 9, 1 ao 15, o apóstolo Paulo ele estipula que todos os que preguem o evangelho, que vivam do evangelho, né? E a palavra pregar no grego é a palavra catangelo, que significa ensinar. Então, claramente vemos que Paulo disse isso aos coríntios, né, que ele não fez uso desse dinheiro, porém a palavra grega nos mostra exatamente que não é que estavam acusando o apóstolo Paulo, senão que estavam pedindo conta ao apóstolo Paulo do que é que ele estava fazendo com o dinheiro. No entanto, nós vemos outras ocasiões que o apóstolo Paulo agradece a generosidade das ofertas que ele enviaram, como no caso dos Filipenses, capítulo 4, e em 2 Coríntios, capítulo 8. E não somente Paulo, também Yeshua recebia ofertas. No primeiro século haviam os famosos rabinos, né, caminhantes, eles iam de cidade em cidade, ensinando a Torá, né, ao povo de Israel, e dependiam da hospitalidade e das ofertas do povo. E o mesmo Novo Testamento nos comprova porque estava Judas Iscariotes, né, que é o que se encarregou da bolsa do dinheiro do grupo de Yeshua. Por que se encarregou da bolsa do dinheiro de Yeshua? No caso, não era só alimentos, não era só feijão, arroz e etc. Então, Israel, né, o povo judeu, sempre tem sido generoso em suas ofertas ao Eterno e a seus líderes e seus mestres, seus professores, as pessoas que ensinam a Torá. Por isso que o povo de Israel é o povo mais abençoado. Eles sempre entenderam a necessidade que em todas as suas comunidades tem uma querrilá, uma congregação. Eles o deduzem da seguinte passagem de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Vamos ler esse versículo para a gente encerrar esse vídeo, essa reflexão. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ok, 11:16 disse: Portanto diz assim ao Senhor, ainda que eu lancei para longe entre as nações, e ainda que espalharei pelas terras, todavia lhe servirei de santuário por um pouco de tempo na terra aonde forem. Então, não somente isso, quando não tinha algum rabino local, né, eles traziam de outro país. Todos os judeus ajudam, né, a sustentar a sinagoga.
Assim não, eles não, assim não assistem regularmente, e não somente os judeus, os cristãos também fazem o mesmo. Enviam pastores, né, a edificar uma igreja em tal lugar, em outro país. Porém, o que, que se passou com esses messiânicos que agora dizem que não é válido isso? Isso é algo verdadeiramente vergonhoso para as pessoas que dizem conhecer a Torá e que dizem ter a fé e guardar os mandamentos. E é por isso que na carta aos Hebreus nos exorta a não deixarmos de nos congregar. Vamos ler aqui Hebreus, por quê? Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 24, o escritor aos Hebreus, ele nos exorta a gente não abandonar a nossa congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que disse: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, congregar não é estar vendo vídeos na internet no dia de Shabat. Congregar é estar com os irmãos orando e aprendendo juntos em uma comunidade, em uma unidade. Por isso que o Messias nos ensinou a orar. Disse, Pai nosso que está no céu. E ele não disse, Pai meu, Pai nosso, por quê? Porque ele se incluiu em uma unidade. Que o Eterno nos ilumine com sua verdade, com sua palavra de verdade, pelo nome e pelos méritos de Yeshua. Amém.